sejam bem-vindos todos os leitores e amantes da literatura. Vamos dar uma incursão na história A Mansão Millard, livro que teve sua primeira edição em 2016 pela escritora Patrick Field e sua segunda edição pela editora Chiado. Vamos adentrar agora um pouco nesse universo, respondendo perguntas e adentrando um pouco na história. Estar aqui com todos vocês, caros leitores, pessoal do Instagram, pessoal das redes sociais, todo mundo que curte uma boa literatura. E vamos à primeira pergunta. Para começar, você poderia nos contar um pouco sobre você e como surgiu sua paixão pela escrita? Bem, eu como escritora adotei o pseudônimo de Patrick Field e a minha paixão pela escrita surgiu desde cedo, foi bem cedo mesmo, pelo âmbito familiar. Filha de escritora, irmã de escritora, então também segui esse caminho, meio que também focada nesse âmbito, né, que é a literatura. A literatura em si, ela é um presente, mais que o nosso tempo presente, o tempo que vivemos, ela é um presente que nós nos damos, poder adentrar aquele universo, aquela realidade que está além, né, de cada imaginação e poder também receber dos leitores essa interpretação. Cada leitor tem a sua própria interpretação e o seu mundo. Então, esse mundo é compartilhado, dividido e multiplicado, né? Ele não fica preso àquele âmbito do livro. Ele é da mentalidade do escritor e da mentalidade do leitor. Então, é um trabalho em parceria e isso não tem preço. Essa parceria, esse grande universo que é criado quando um livro é gerado. Quando você começou a escrever e o que motivou a seguir esse caminho? Como eu disse, foi bem jovem, bem cedo mesmo. Eu já tenho mais de 12 trabalhos publicados no Brasil, em Portugal através da editora Chiado, como esse, A Mansão Millard, que já está na sua segunda edição pela editora Chiado e selo IP das Letras aqui no Brasil. E a minha paixão pela escrita começou desde cedo, né? O que me motivou a seguir esse caminho foi isso, essa paixão determinada, né, de encarar a realidade em si e transformá-la nesse universo que está além e aquém ao mesmo tempo. Não podemos alcançá-lo, mas podemos desenvolvê-lo dentro de nós. É o inatingível atingível, é um eterno agora, uma expressão que eu ouvi recentemente, né? Fora desse nosso tempo contínuo. Podemos acessar um livro que ali está, podemos disponibilizar daquela história. A partir do momento que nós adentramos aquele universo, ele é o eterno agora. Ele é longe desse nosso tempo contínuo, né, que vivemos. Isso que é fascinante, é isso que fascina. A Mansão Millard é sua primeira obra publicada. Caso contrário, quais outros livros você escreveu? A Mansão Millard é a minha 8ª obra publicada, meu segundo romance. Meu primeiro romance foi publicado uma história que se passa na Dinamarca, Segredos de Esrum Kloster, e A Mansão Millard foi meu segundo romance publicado, primeira edição em 2016, segunda edição em 2020 pela Chiado, selo IP das Letras. Os outros livros que eu escrevi foram, inicialmente, em 1999, eu publiquei um livro de poemas, contos, em português e em inglês. E normalmente eu publiquei um do ano de 2000, chamado Outono no Vento. O primeiro foi Contos de Amor, depois Outono no Vento, em parceria com a minha irmã também. E também são contos e poemas, alguns em português, alguns em inglês. Depois foi uma sequência, mistura de contos, poemas e romances com outras parcerias também. Nessa sequência, anos de 2004 e 2009, e o primeiro romance, Segredos de Esrum Kloster, em 2018, e depois A Mansão Millard, em 2020, pelo selo Pelas Letras, a segunda edição. Quem são os seus maiores influenciadores no mundo da literatura? São vários influenciadores, porque a gente não pode dizer, né, foi aquele ou este. A gente coleta um pouco aqui, um pouco ali. Os escritores da minha infância foram Canimédio José, foram histórias assim, com muita aventura, com muita diversão na história. O que mais me chamava a atenção era a aventura, sempre. Depois fui seguindo mais um caminho da filosofia, gostando muito, né, da filosofia agostiniana, da filosofia de Soren Kierkegaard, um filósofo existencialista, já na idade adulta, filosofia de Nietzsche. Então, é uma mistura de aventura com filosofia. É a linha que eu sigo, né, nos meus escritos, e essas pessoas, esses autores que me influenciaram muito, né, desde a infância. O livro Estudante,
outros livros que foram me caindo nas mãos, Machado de Assis, que no início eu não apreciava muito, com a idade adulta foi muito, muito apreciado, né? Eu reli todos os livros, Iracema, de José de Alencar, aquela parte que fala, né, da areia que se consolida com a água do mar, e é como as nossas emoções têm que ser encharcadas com o amor para serem consolidadas e firmes, para nenhum vento carregar, né? Então eu creio que todos esses autores brasileiros, internacionais, de aventura, filósofos, todos eles contribuíram de certa forma. Então é sempre uma gama vasta, mas para citar, esses são os mais especiais. Falando um pouco sobre o processo criativo, como surgiu a ideia para a Mansão Millard? É engraçado esse tópico. Essa ideia do livro surgiu de um sonho. Segredos de Jerome Colosser também surgiu de um sonho. Então, os sonhos, né, podem trazer muitas ideias para a gente poder criar, só basta prestar atenção neles. E a Mansão Millard foi um sonho que eu tive, bem estranho, né, que tinha a personagem, né, que já era a personagem Helena, vivendo numa casa descrita em New Orleans, como eu a descrevo na história. E aconteceram os eventos do sonho que eu trouxe um pouco para o meu livro. E aí eu dei continuidade. E isso foi, eu comecei a escrever e demorei bastante para dar continuidade nessa história. Eu comecei a escrever e não tinha muita ideia da continuidade, o que eu iria fazer. E foi com o passar, acho que até de vários anos, que eu consegui dar continuidade a essa história. Então o processo criativo é um processo que não depende só, né, daquela ideia inicial. Depende da gente ter um tempo, poder pensar e a intuição vir a nós, né? Esse que foi o ponto principal dessa história, A Mansão Millard. O livro se passa em New Orleans, um cenário repleto de cultura e mistérios. Como foi a escolha desse ambiente para a história? Como eu disse, foi no sonho. Tinha uma placa escrito New Orleans no meu sonho, e a estrutura, o prédio, né, era aquele prédio típico do Quartier Latin, típico daquelas partes que tinha aquelas sacadas, né, com trepadeiras caindo, o gradil verde. Então era muito, muito típico mesmo. Então por isso que eu ambientei a minha história em New Orleans. E daí surgiu, né, todo o enredo para a história. A narrativa traz elementos sobrenaturais e um forte tom gótico. Você já tinha interesse por esse gênero, ou essa foi uma experiência nova? O tom que seguiu, né, como o sonho, ele tinha um tom gótico, por isso que eu mantive esse tom. No sonho aparecia essa situação meio mística, meio gótica. Então eu gostei. Eu sempre tive uma tendência à escrita mais filosófica, puxando um pouco mesmo para o existencialismo, para o pensamento humano, né? Uma coisa meio sobrenatural. Isso me chama a atenção. Então, como eu tive esse sonho, eu ambientei com esse teor, porque eu pensei que seria Nova Orleans, né? Combinaria muito com o ambiente, com o tema. Você planejou a história com antecedência ou ela foi se desenvolvendo ao longo da escrita? Fez um pouco de barulho ali fora. Se eu planejei a história com antecedência, ela foi se desenvolvendo ao longo da escrita. Como eu disse, a história, né, eu não planejei. Eu tive o sonho e a história surgiu a partir do sonho. Então, não foi planejada com antecedência. E o curso da história foram vários anos, né, demorei acho que uns 5 anos para dar continuidade e escrever a história. Qual foi o meu maior desafio durante a construção? Durante a construção da trama e dos personagens. O maior desafio durante a construção da trama e dos personagens foi esse. Foi dar continuidade a uma ideia central que partiu de um sonho, né? Então eu não tinha essa ideia inicial. Então partiu daí, desse desejo de fazer isso, né? De fazer essa continuidade. E foi tudo surgindo ao acaso, né? Eu não pensei muito, veio na intuição. Então, de certa forma, eu não planejei o final. O final, ele é bem surpreendente. Eu não o planejei, ele veio a mim. Então, isso que é interessante. Eu mesma surpreendi com a minha história. Eu falei, nossa, então é isso? Isso que aconteceu? Porque veio a mim, assim, com os fatos sucedendo. Agora falando um pouco sobre os personagens e os temas principais. A protagonista, Helena, tem uma relação muito próxima com sua aia, Bárbara, que lhe transmite muitas histórias e crenças. Como essa relação reflete a cultura e os conflitos da época? Sim, ela tem uma aia chamada Bárbara, e no tempo da Guerra da Secessão que se passa a história. Então é um tempo de racismos, de conflitos entre o sul e o norte, entre brancos e negros. Então é uma história ambientada nesse patamar que trata um pouco, né, disso, da escravidão, dessas coisas também. Ele toca levemente nesse tema, especialmente porque Helena, né, depois se descobre uma parte disso também, e tem o Heitor, um dos personagens principais, além de Michel.
Então, Michel é o personagem principal, Heitor é também um personagem que se mostra principal, e ele é mestiço, né, também escravo da fazenda Saint Croix. E, então, esse tema é tocado. E Bárbara, por ser uma aia também negra, traz essa cultura dos negros, né, dos povos Queijum, né, do povo Queijum em Nova Orleans, né, que foi o povo que adentrou lá, os franceses adentraram, né, e se juntaram com os povos que lá existiam e deu o povo Queijum. Então, demonstra muito isso, né, essa cultura enraizada de New Orleans, que é bem interessante. E ela dá conselhos e conta histórias para Helena, e a mente dela é formada nisso, porque a mãe dela morreu, né, no parto, depois saberemos o que aconteceu ao final, mas o pai dela a abandona por ele ser um coronel do exército, então ela cresce abandonada, criada só por sua aia Bárbara, então suas ideias, suas crenças são um pouco formadas pelo que a Bárbara, a aia, lhe transmite. O Conde de Michel e Michelle são personagens envoltos em mistério e tragédia. Você poderia falar mais sobre eles e o papel que desempenham na jornada de Helena? Sim, Michel e Michelle, eles aparecem no meu sonho, né? E Conde Michel e Michelle era o grande amor de Michel em uma outra vida. Então Michel continua perseguindo esse amor, ele é uma alma sobrenatural, né? E ele continua perseguindo esse amor através das vidas. E ele descobre em Helena, né? Aí depende de vocês lerem o livro, Helena está entranhada nessa trama também. E essa questão, né, o papel que desempenha na vida de Helena é fundamental, né? Michel vai transformar a vida de Helena. Então, tem que ler para descobrir a trama. O livro aborda questões como herança cultural, racismo e os efeitos do passado sobre o presente. Como você trabalhou esses temas ao longo da narrativa? Como eu disse, essa questão da herança cultural, do racismo e os efeitos do passado sobre o presente. Como eu disse, né, Michel adentra o presente, trazendo do passado tudo isso com ele. Então, é um livro que trata desse assunto de uma maneira assim muito leve, mas muito mística também, muito com traumas que depois se resolvem, e eles têm uma razão de existir, têm uma razão de ser, né? Não é uma coisa assim aleatória, e ele é bem fundamentado. Ao final do livro, como eu disse, é muito surpreendente. A maioria quem me respondeu, né, de feedback, tem até uma pergunta aqui sobre o feedback, mas eu vou responder aqui mesmo. O feedback que eu recebo é sempre assim: nossa, que surpreendente, que medo que eu passei, ou como você escreveu, como você foi capaz de criar uma trama assim. É uma trama muito enredada, né? E como eu disse, eu não sei como eu fui capaz, ela adentrou a mim como uma intuição, né? E eu fui simplesmente desenvolvendo isso. E isso é impressionante, né? Como você vai conseguindo tramar aquilo tudo, e parece que os personagens realmente ganham vida nessa hora. Existe algum personagem com quem você mais se identifica? Algum que tenha sido mais difícil de desenvolver? Se pudesse descrever a Mansão Millard em poucas palavras, como a descreveria? Respondendo essas duas perguntas, então, o personagem com quem mais me identifico, eu posso dizer que com Michel, né, que é o personagem central, o personagem principal. Ele que guia tudo. Então eu me identifico muito, mas me identifico também com Helena e Heitor. São personagens assim que lutam muito pelos seus ideais. E se eu pudesse descrever a Mansão Millard em poucas palavras, eu diria inacreditável. Uma palavra só para ela, inacreditável. Falando agora um pouco sobre a recepção do seu livro e seu futuro literário. Como tem sido a recepção dos leitores em relação ao livro? Houve algum feedback que o surpreendeu? Como eu disse anteriormente, sim, todos os feedbacks me surpreenderam. Né? Não houve aquele feedback que foi morno, ou aquele que não tenha tido vontade de me escrever ou me dizer pessoalmente. Né? Como foi impressionante essa leitura. Uma leitora muito querida minha, ela falou: nossa, eu peguei seu livro à noite com a intenção de dormir. E fui dormir na madrugada porque eu iniciei ele e terminei na mesma noite, eu não consegui desgrudar. Então é assim, muito, muito interessante o feedback que recebi, né, que tenho recebido até o momento. Né? É 100%, digo assim, é 100% de incrível e inacreditável. Você tem planos para uma continuação ou outras histórias ambientadas no mesmo universo? Continuação de A Mansão Millard, eu não sei. Talvez, né? Não posso dizer sim ou não, a gente nunca pode dar, né, uma certeza de sim ou não. Mas outras histórias ambientadas nesse mesmo universo, com certeza, né? O ambiente do misticismo, da paixão, do amor, da busca, da luta pela verdade, pela justiça, sim. Além desse livro, você está trabalhando em novos projetos literários.
Pode compartilhar algo sobre eles? Algum projeto literário assim mais solto, crônicas, histórias curtas, né? Inclusive estou escrevendo uma agora, né? Então estou atualmente na minha segunda pós-graduação em psicologia organizacional, sou formada em pedagogia e tenho pós-graduação em língua inglesa e literatura, estou na segunda pós-graduação agora e também desenvolvendo outros trabalhos, né, internos meus mesmo para desenvolver. Então a escrita vem com isso também, ela vem entremeada, né? Música, escrita, tudo junto, então a gente vai entremeando tudo. Conselho daria para escritores iniciantes que sonham em publicar um livro? Que conselho que eu daria para escritores iniciantes que sonham em publicar um livro? Continuem, né? Não façam da gaveta a casa de seus escritos, né? Tragam eles à luz, tragam eles ao mundo, porque merece. Né? Há leitores ansiosos, há um universo aqui para o livro vir à luz. Então, há a necessidade de se expor essas ideias, né? E trazê-las, mesmo com dificuldade. Vá à luta, consiga patrocínio, ou faça, né, o que você puder fazer, mas transforme essa vida em realidade. E agora, para encerrar com chave de ouro, você gostaria de deixar uma mensagem especial para seus leitores? O que eu gostaria de dizer sem vocês não haveria escrita, né? O leitor é a vida do livro, o leitor é a luz do livro. O livro está lá fechado, quando o leitor abre, ela vem à luz. Então o leitor é a vida, ele que traz a vida, traz a luz à história. Então sem vocês, leitores, eu também sou leitora assídua, então sem nós, leitores, o que uma história seria, né? Ela seria só aquele livro fechado, né, na escuridão. Então a vida do livro é o leitor. Então vocês são vida, vocês são luz. Muito obrigada a todos, né? E espero que vocês possam trazer mais luz ao mundo, trazendo verdade, trazendo um conjunto, né? Com nós escritores, nós também leitores. Um leitor também pode se tornar um escritor, então todos nós em conjuntos podemos trazer esse tempo do agora eterno ao nosso tempo contínuo, trazendo mais justiça, mais beleza, mais liberdade, mais mistério, mais tudo que é composto os enredos literários. Um grande abraço a todos e a gente se vê. Até mais.